Existe um vazio que dinheiro nenhum consegue preencher. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas da nossa geração. Porque nunca existiu tanta tecnologia, tanta informação, tanta busca por sucesso. E ao mesmo tempo, tantas pessoas cansadas, ansiosas, emocionalmente quebradas e espiritualmente perdidas. Tem gente conquistando coisas por fora, enquanto desmorona por dentro. Tem gente sorrindo nas fotos, mas chorando no silêncio do quarto. Pessoas que possuem bens, status, reconhecimento e até admiração, mas carregam uma sensação constante de algo que ainda está faltando. E sabe por quê? Porque existe um espaço dentro do ser humano que não foi criado para ser preenchido por dinheiro, prazeres, conquistas ou aplausos. Existe uma parte da alma que só Deus consegue tocar. O problema é que muita gente está tentando matar a fome espiritual com coisas materiais. Estão tentando curar um vazio eterno com distrações temporárias. E é exatamente aí que começa o grande colapso da vida. Porque o ser humano até consegue sobreviver sem intimidade com Deus, mas nunca consegue viver plenamente longe da presença dele. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Jornada Fides. Continue comigo e entenda por que nossa primeira e maior riqueza é Deus. Toda construção precisa de um fundamento. Uma casa pode ser linda por fora, cheia de detalhes sofisticados, móveis caros e aparência impecável. Mas se o alicerce estiver rachado, cedo ou tarde tudo desaba. E talvez essa seja a imagem perfeita para ilustrar a vida de muitas pessoas hoje. Por fora impressionam, mas por dentro estão desabando silenciosamente. Porque construíram a vida em cima da aparência, do ego, da aprovação dos outros e das conquistas materiais. Mas negligenciaram o principal, a conexão com Deus. E quando Deus deixa de ser o centro, todas as outras áreas começam a perder equilíbrio. É como dirigir um carro de luxo com o GPS desligado. O carro é potente, tem velocidade, tem aparência, mas não tem direção. E pior do que andar devagar é correr sem saber para onde está indo. Existem pessoas acelerando todos os dias na vida, produzindo, correndo, acumulando, conquistando, mas completamente perdidas espiritualmente. Vivem ocupadas demais para ouvir a própria alma, distantes demais de Deus para perceber que estão se afastando da própria essência. Porque Deus não é apenas uma parte da vida. Deus é a base da vida. Ele é direção, é propósito, é identidade, é sustento, é eternidade. E sem Ele, o ser humano até consegue ter coisas, mas continua sem sentido. Talvez uma das maiores ilusões da atualidade seja acreditar que prosperidade é apenas dinheiro. Porque se dinheiro fosse suficiente, pessoas milionárias não viveriam depressivas. Casamentos não terminariam em meio ao luxo. Pessoas famosas não viveriam dependentes de remédios para suportar a própria existência. A verdade é que existem dores que o dinheiro não alcança. Existe um tipo de paz que não se compra. Existe um vazio que não se preenche com bens materiais. E isso acontece porque o ser humano foi criado para viver conectado ao Criador. A alma sente saudade de Deus, mesmo quando a mente tenta ignorar isso. E quanto mais distante de Deus alguém vive, mais perdido emocionalmente tende a ficar. Porque a espiritualidade organiza aquilo que o mundo bagunça. A presença de Deus reorganiza prioridades, traz clareza, traz discernimento, traz paz em meio ao caos. E não estamos falando aqui de religião vazia. Não estamos falando apenas de aparência espiritual, frases decoradas ou rotina religiosa sem transformação. Estamos falando de intimidade, de relacionamento, de presença, porque existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e caminhar com Deus. Tem gente que frequenta ambientes religiosos, mas continua distante espiritualmente, continua vazia, continua sem transformação, porque Deus nunca quis apenas visitantes ocasionais. Deus deseja relacionamento verdadeiro. A intimidade com Deus transforma a maneira como uma pessoa vive, porque quando alguém entende quem é Deus, também começa a entender quem realmente é. E talvez uma das maiores crises da humanidade hoje seja justamente a crise de identidade. Pessoas tentando encontrar valor em aparência,
dinheiro, reconhecimento, relacionamentos ou aprovação social. Mas quem não conhece o próprio propósito acaba vivendo como alguém que esqueceu a própria origem. É como uma árvore tentando sobreviver desconectada da raiz. Por um tempo até parece viva, mas lentamente começa a secar por dentro. E é exatamente isso que acontece com a alma distante de Deus. O ser humano começa a perder sensibilidade espiritual. Perde a paz, perde clareza, perde equilíbrio, porque Deus não é apenas criador da vida, Ele é o sustento da vida. É dele que vem a força para continuar nos dias difíceis. É dele que vem a paz que o mundo não consegue oferecer. Enquanto o mundo ensina as pessoas a dependerem do dinheiro, da aparência e do status, Deus ensina a dependência espiritual. E existe algo poderoso nisso. Porque quem depende apenas das coisas materiais vive refém da instabilidade da vida. Mas quem aprende a depender de Deus encontra segurança até nas tempestades. Existe uma passagem bíblica poderosa onde Deus declara que a prata e o ouro pertencem a Ele. Isso muda completamente a forma de enxergar prosperidade, porque mostra que dinheiro nunca foi o centro. Deus é o dono do ouro e da prata. O dinheiro é apenas ferramenta. E talvez muita gente esteja destruindo a própria vida porque transformou a ferramenta em propósito. Transformou dinheiro em identidade. Transformou conquistas em valor pessoal. Só que o problema de colocar o dinheiro no centro é que o dinheiro nunca consegue sustentar a alma. Ele pode comprar conforto, mas não compra paz. Pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode financiar viagens, mas não compra propósito. Pode gerar acesso, mas não gera eternidade. E quando alguém entende isso, passa a enxergar a prosperidade de maneira muito mais profunda. Porque prosperidade verdadeira não começa na conta bancária, começa no alinhamento espiritual. Começa quando Deus ocupa o lugar correto dentro da vida, quando a presença dele vale mais do que o aplauso das pessoas. Quando a alma entende que intimidade com Deus é riqueza maior do que qualquer patrimônio terreno. A presença de Deus também protege o coração humano do orgulho que muitas vezes acompanha o sucesso. Porque o sucesso sem Deus costuma alimentar o ego. E o ego descontrolado destrói pessoas silenciosamente. Faz o ser humano acreditar que não precisa de ninguém. Faz esquecer princípios, faz abandonar valores. Faz trocar a essência por aparência. Quantas pessoas começaram simples, humildes e espiritualmente sensíveis, mas depois que cresceram financeiramente, se perderam completamente. Porque crescimento sem estrutura espiritual pode se tornar extremamente perigoso. É como entregar muito poder para alguém emocionalmente despreparado. A intimidade com Deus mantém o coração alinhado, mesmo em tempos de crescimento. Mantém a humildade viva, mantém a consciência de que tudo vem dele. E isso muda tudo, porque quando alguém entende que Deus é a fonte, deixa de viver desesperado atrás das coisas. Aprende a confiar, aprende a descansar, aprende a viver com propósito ao invés de viver apenas correndo atrás de validação. E talvez seja exatamente isso que está faltando em muita gente hoje. Menos correria e mais presença de Deus. Existe outra verdade que quase ninguém gosta de lembrar. Um dia tudo isso vai acabar. O dinheiro ficará, os carros ficarão, os imóveis ficarão, os títulos ficarão, os seguidores ficarão, o status ficará. Porque no final da vida, ninguém leva nada material daqui. E talvez pensar nisso assuste algumas pessoas, mas também deveria despertar consciência. Porque no fim das contas, todos nós voltaremos para Deus. A vida é curta demais para ser vivida apenas em função das coisas passageiras. O ser humano passa anos tentando construir patrimônio na Terra, enquanto negligencia a eternidade da própria alma. E Jesus fez uma pergunta extremamente profunda: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes da existência humana.
porque existem pessoas vencendo no mundo, mas perdendo espiritualmente. Pessoas prosperando financeiramente, enquanto se afastam cada vez mais de Deus. E nenhuma conquista terrena compensa uma alma distante do Criador. A salvação da alma é a maior riqueza que alguém pode conquistar, porque tudo nesta vida é temporário, mas a eternidade é definitiva. Talvez hoje Deus esteja tentando chamar sua atenção através desse vídeo. Talvez você tenha passado anos focando apenas em crescer financeiramente, conquistar reconhecimento ou provar valor para as pessoas, enquanto sua alma foi ficando cansada, seca e distante da presença dele. E sabe o mais bonito sobre Deus? Mesmo quando as pessoas se afastam, ele continua esperando de braços abertos. Deus não abandona quem decide voltar, não rejeita quem se arrepende. Ele não ignora quem busca intimidade verdadeira, porque o maior desejo de Deus nunca foi apenas te abençoar financeiramente. O maior desejo dele sempre foi ter relacionamento com você. E quando essa conexão acontece, tudo muda. A vida ganha sentido, o coração encontra direção, a alma encontra descanso. Não significa ausência de problemas, mas significa a presença de Deus, mesmo dentro das dificuldades. E existe uma diferença gigantesca nisso, porque quem anda com Deus atravessa a tempestade sem perder a esperança. A intimidade com Deus não elimina lutas, mas fortalece a pessoa para enfrentá-las sem perder a essência. No final das contas, a primeira camada da riqueza não é dinheiro, não é status, não é reconhecimento. É Deus, porque quando Deus está no centro, todas as outras áreas encontram equilíbrio com mais clareza. A espiritualidade saudável fortalece a mente, protege decisões, sustenta emoções e impede que o sucesso destrua aquilo que existe de mais importante dentro do ser humano. Prosperidade verdadeira começa na alma, começa no secreto, começa na intimidade. E talvez a maior riqueza que alguém pode possuir seja dormir em paz, sabendo que está alinhado com Deus. Agora eu quero que me responda nos comentários: como está a sua intimidade com Deus? Porque talvez essa resposta revele muito mais sobre sua verdadeira riqueza do que qualquer número da sua conta bancária. E se essa reflexão fez sentido para você, talvez tenha chegado o momento de desenvolver uma prosperidade mais profunda e equilibrada. A mentoria Jornada Fides foi criada exatamente para ajudar pessoas a fortalecerem em áreas essenciais da vida através dos pilares: foco, inteligência, desenvolvimento, espiritualidade e saúde. Porque riqueza de verdade não é apenas dinheiro, é construir uma vida alinhada, madura e sustentável em todas as áreas. Então aproveita e clique no link que está aqui na descrição do vídeo para conhecer a Jornada Fides e descobrir como ela pode transformar a sua vida. Nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando detalhadamente cada uma das 7 camadas da riqueza, mostrando os erros que desgastam cada camada, os princípios que fortalecem uma prosperidade equilibrada e como aplicar tudo isso na prática. Então se inscreva no canal Fabrício Fides e acompanhe!